que chegue ao topo da muralha. Muitas cordas estarão a convidá-lo, confeccionadas de maneiras diversas. Inclusive haverá quem o convide a subir por escadas de fácil acesso, onde poderá desfrutar segurança sem esforços mais árduos. Entretanto, não poderá deixar-se envolver por facilidades aparentes. Na tarefa de evolução espiritual busca-se o aprimoramento íntimo como meio de alcançar a paz, e sabemos que nem tudo que nos amenize os rigores da luta contribui para aperfeiçoar a nossa constituição espiritual. Dessa forma, diante dos diversos meios oferecidos para galgar a posição de segurança sobre as muralhas da fortaleza espiritual, é preciso que o médium escolha o que melhor contribua para renová-lo em suas necessidades kármicas. Será sempre aquela corda simples na qual ele próprio se incumba de fazer os nós de suas convicções profundas e inabaláveis, para apoiar-se na subida difícil. Assim exercitará suas possibilidades como um preparo constante e individual. Como atleta bem treinado, aprenderá a amar a condição de atividade, capaz de queimar as reservas excessivas de energias, estimulando a renovação para um preparo sempre mais aprimorado. Pergunta: chegaríamos a desfrutar segurança se nos estivéssemos distanciando das reais necessidades kármicas? Ramatiz: a necessidade kármica fundamental do homem como do espírito em trabalho evolutivo no espaço é buscar, incessantemente, a evolução. Entretanto, pode fazê-lo em diversos graus de intensidade e ninguém será impedido de entregar-se com maior ou menor elan às tarefas de autoaprimoramento. Portanto, se alguém deseja obter na Terra a posição de missionário do bem, pode alcançá-la trazendo na alma um maior ou menor cabedal de experiências bem-sucedidas. Se deseja falar e agir em nome da verdade, será sempre abençoado o seu labor. Se aceitar a escada bem baseada dos conceitos estabelecidos por outras mentes e subindo apoiado neles, alcançar a posição estável de onde possa agir em nome do bem, cumprirá uma tarefa benfeitora, embora não possua para dar nada além daquilo que lhe foi entregue e que se afeiçoou. Não estará realmente agindo de maneira errada, mas imprecisa. As necessidades kármicas encaradas com valor possibilitam maior reajustamento, por uma questão de maior ou menor profundidade e não de erro ou acerto. Quanto à segurança desfrutada, será sempre proporcional ao grau de realização interior. Mesmo que o espírito se coloque em situação de destaque e goze de sólida reputação entre os seus contemporâneos, sua capacidade íntima de desfrutar segurança dependerá da estabilidade dos valores adquiridos, proporcional ao esforço despendido no ato de galgar as muralhas da segurança espiritual. Pergunta: exceção feita para o desenvolvimento mediúnico, serão o espiritismo e o espiritualismo de um modo geral atividades capazes de conduzir-nos de forma idêntica ao objetivo de libertação kármica? Ramatiz: o espiritismo está para o espiritualismo de um modo geral, como o cristianismo, na época se o seu surgimento, estava para o paganismo. Este possuía deuses, fenômenos e pregações morais como o cristianismo, pois afirmava um pai para os outros deuses menores, comparáveis aos espíritos. Diante do conjunto de ideias em vigor na época do seu advento, o cristianismo prevaleceu por trazer um elemento novo, o amor-compaixão. Era um degrau que a humanidade subia em suas ideias religiosas. Passados os tempos, superou-se a si mesmo, atingindo um nível capaz de introduzi-lo, de forma generalizada, no terreno dos fenômenos de ligação com as esferas superiores, entrando em contato com as atividades congêneres do espiritualismo tradicional. Repete-se, então, o fenômeno. É combatido por aqueles que veem em seu surgimento uma intromissão indébita na seara alheia, desprezando as atividades socorristas do espiritismo cristão, como os pagãos que classificavam o cristianismo nascente de religião dos escravos. Entretanto, a vitória será sempre de quem souber realmente irmanar-se com a lei que é amor.
Assim como o paganismo não resistiu à prova do tempo por não corresponder à necessidade mais premente da humanidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o movimento espiritualista na Terra será ultrapassado pela avalanche de misericórdia que desce através do Espiritismo. Este conseguiu envolver-se por uma aura de amor que o tornará instrumento de grandes bênçãos para a humanidade, pois corresponde aos anseios mais profundos da coletividade terrestre, em fase de patética expectativa, propensa, portanto, a abrir-se a nova compreensão de suas necessidades kármicas. É um engano julgar que os valores humanos mais acessíveis à compreensão, tais como o amor e a compaixão pregados por Jesus, sejam de importância secundária. O que está oculto realmente possui extraordinário mérito, pois só é alcançado pelos que se esforçam. Porém, as verdades traduzidas em linguagem simples são a aplicação de princípios transcendentais, postos em termos capazes de facilitar sua assimilação através de atos, pensamentos e realizações, enfim, com o objetivo de estimular a libertação kármica. As experiências árduas do amor e da dedicação exigem uma correspondência íntima de princípios valiosos, comprovadores da aquisição de pequeninos pontos básicos capazes de sustentar a argamassa de uma construção sólida para o futuro. A prova mais concreta do amor a Deus é a realização em favor do próximo, pois esta é complemento indispensável daquele. Medir-se-á o grau de amor a Deus ou à verdade através da capacidade de servir e amar ao semelhante, não na aptidão de buscar incansavelmente o autoaprimoramento em círculos fechados de atividade. É preciso observar que há duas condições primordiais de evolução. Numa, o ser eleva-se por amar a Deus, porém ela não estará completa enquanto não desenvolver a outra, que consiste em testemunhar o amor ao próximo como a si mesmo. As práticas do espiritualismo em geral concedem uma preponderância acentuada aos valores que aproximam o homem de sua origem divina. Constituíram uma fase nas atividades espirituais do planeta, cujo objetivo era comprovar a existência de uma força interior capaz de impulsionar, de forma segura, a evolução humana. Hoje abre-se o campo com mais largueza neste mesmo setor e prova-se, através do Espiritismo, que a luz descida verticalmente sobre os homens pode ser por eles espalhada, horizontalmente, numa amplitude capaz de levá-los a amar sem fronteiras a todos os semelhantes. Essa luz que aprenderam a buscar nos ambientes iniciáticos tem, no presente, o efeito de ligá-los, intensamente, ao próximo, cumprindo-se, assim, a segunda parte do mandamento maior. Pergunta: não poderá ser considerada depreciadora a comparação do espiritualismo em geral ao paganismo? Matiz: não se trata de comparar o espiritualismo em geral ao paganismo, mas de estabelecer a proporção que possuíam entre si as verdades doutrinárias daquela época e a relação semelhante que existe entre as divulgadas na época atual. Todo conhecimento espiritual está relacionado entre si, pois as religiões são degraus de subida, os mais altos não podem prescindir dos iniciais. As grandes luzes alcançadas pelo homem mais espiritualizado não se acenderam sem que ele passasse pela fase de evolução correspondente ao nível dos ensinamentos do paganismo. Não há desdouro em nos sentirmos filiados todos, de alguma forma, às crenças predominantes no despontar da consciência espiritual da humanidade. Só o orgulho, que deturpa o prazer de alcançar verdades novas, provoca esse repúdio aos ensinamentos menos claros do passado. Não se trata, pois, de estabelecer comparações, mas de definir proporções entre as verdades veiculadas por correntes do pensamento humano cujas posições se assemelham, em suas respectivas épocas. Pergunta: parece-nos, às vezes, desprovida de sentido essa definição de roteiros entre o espiritismo e o espiritualismo em geral, por serem atividades congêneres e visarem ambas ao engrandecimento espiritual do homem. Entretanto, temos sido levadas a essa pesquisa com insistência, embora nossa índole seja profundamente ligada às atividades tradicionais do espiritualismo.
Haverá alguma razão especial para que isso suceda? Ramatiz, orientamos vossas atividades de acordo com o plano pré-estabelecido. No ato de ligarmos as correntes espirituais do Oriente e do Ocidente, houve o compromisso recíproco de aproveitamento do que cada uma possuía de melhor, pois visava-se a evolução através dos caminhos constantemente renovados. O objetivo da pesquisa a que vos referis é auxiliar as almas que, amando a verdade, buscam-na sem discriminação em todas as correntes do pensamento humano. Desejamos definir claramente os papéis atribuídos às diversas formas de aperfeiçoamento espiritual, a fim de que nossos irmãos encontrem sem dificuldade o caminho mais adequado ao seu grau evolutivo, em consonância com seu programa de libertação kármica. Longe de nós a intenção de depreciar uma atividade de cuja essência retiramos o valor profundo da verdade que alcançamos na Terra quando encarnados. Entretanto, há algo que deve permanecer bem claro: o estudo e a dedicação ao bem que essas atividades do passado nos proporcionaram, possibilitaram-nos o contato com verdades mais aprimoradas. Higienizando-nos a mente e a sensibilidade, permitiram-nos vibrar harmonicamente com a realidade cristã, assimilando novos valores. No espaço comprometemo-nos erguer, dentro das ideias espiritualistas que alcançamos no passado, um pedestal onde seria venerada a caridade cristã como instrumento de renovação espiritual. Após compreendermos e sentirmos que uma lei kármica disciplinava o homem, em seu próprio benefício, introduzindo-lhe na constituição psicológica os valores da resignação através do entendimento e da persistência no trabalho de autorrenovação, damos-nos a tarefa de embelezar a vida espiritual, cultivando intensamente as alegrias da colaboração recíproca. Assim, conjugamos os valores do burilamento interior pela disciplina, com a renovação através do prazer de ser elemento ativo no socorro ao próximo. Pergunta: haverá possibilidade de perturbarmos as atividades kármicas de nossos irmãos no esforço de auxiliá-los? Ramatiz: serão eles folhas lançadas ao vento, recebendo, desordenadamente, impulsos diversos? Poderá ser rompida a cadeia kármica de um espírito pelo simples fato de receber amparo em suas lutas evolutivas? Que eram os redutos espirituais do passado senão um ensaio para o atendimento generalizado das necessidades kármicas no presente, época de reajustamentos totais? Lá, onde com carinho, foram iniciados serviços de esclarecimento ao semelhante, valorizaram-se as virtudes da paciência e da resignação para que brilhassem em toda sua limpidez no presente, junto àqueles que não receberam as mesmas luzes a tempo. É uma tarefa gloriosa alastrarem-se pelo mundo legiões de almas que se recolheram no passado para a preparação individual e hoje dão o testemunho junto a seus irmãos menos esclarecidos. Sustentam-nos em sua fraqueza, para que se coloquem de pé e sigam seus caminhos. O papel da caridade cristã consiste em erguer os espíritos exaustos e reintegrá-los nas próprias tarefas de libertação kármica. Sucede, muitas vezes, que, tomados de coragem, reerguem-se e vencem e, então, julgam os observadores superficiais que se rompeu o encadeamento da renovação kármica. Entretanto, o que realmente sucedeu foi que, ao influxo da simpatia, nuance delicada do amor, abriu-se um novo caminho à alma desorientada, proporcionando-lhe aprendizagem num clima favorável. Felicitai-vos junto às atividades cristãs, cumprindo a tarefa do presente que é, pôr a serviço do próximo todos os valores alcançados, em atendimento às necessidades de renovação kármica de âmbito geral e individual. Capítulo 6. Os elementais ou espíritos da natureza. Pergunta: como devemos considerar a existência de seres que, segundo afirmam alguns espiritualistas, formam uma espécie criada com o fim exclusivo de cuidar dos elementos da natureza? Ramatiz: a lei de toda a criação é evolução. Deus é o princípio e o fim de tudo. Porque, então, alguns dos seres criados por ele,
estariam condenados a não participar da marcha evolutiva que possibilita seus filhos alcançarem os esplendores da angelitude. Como poderia a lei, que estabelece a ascensão mediante o desenvolvimento gradativo, confinar determinados seres em inconsciência estacionária, impedindo sua evolução para uma forma de vida mais aprimorada? O conjunto de leis que rege a vida estabelece que ela se inicia nas formações primárias de condensação da energia e siga uma sequência de ordem absoluta, nos encadeamentos dos processos a que a matéria é submetida para formar os organismos vivos. A lei que regula a evolução da centelha de vida é uma só. Essa uniformidade no desdobramento do processo evolutivo que preside toda a criação demonstra a grandeza do amor divino. Esse amor é uma irradiação superior que atrai a si, irresistivelmente, tanto a molécula em formação como o espírito do arcanjo celestial. A luz é uma só e produz efeitos semelhantes em todos os aspectos da vida e na criação. Pergunta: qual a causa que levou certos investigadores da intimidade dos fenômenos da natureza a admitir semelhante anomalia? Ramatiz: os homens clarividentes que investigaram o plano astral identificaram um trabalho sui generis organizado em torno da natureza e que estava a cargo de seres desprovidos do senso intelectual humano. Eram entidades que agiam sob a ação da sintonia com os elementos da natureza. Identificando essa característica fundamental, que ressaltava de maneira evidente a quem os observasse, concluíram que tais seres formariam uma espécie à parte na tendência que têm os homens para tomar o temporário por definitivo sem maiores investigações. Contribuiu para consolidar essa convicção o fato de os elementais sentirem-se assustados diante da presença humana, como elemento estranho que não vibra em sintonia com eles. Na realidade formam uma espécie entre os homens e os animais. Mesmo quando têm uma forma humana, o intelecto permanece em situação rudimentar de inteligência. Pergunta: por que não foi esclarecido a tempo o equívoco? Ramatiz: há uma característica humana muito enraizada que atribui aos fenômenos observados a interpretação que mais se ajusta à sua índole particular, em especial quando o homem executa experiências no terreno individual, sem recurso a uma fonte superior de inspiração. Os indivíduos que se entregavam a essas observações tinham o objetivo de conhecer mais através do desenvolvimento de suas faculdades psíquicas. Contando com seus próprios recursos, deles se valeram também na interpretação do que obtiveram. Tratava-se não de um estudo em união com o plano mais alto que pudesse conceder-lhes explicações. Exercitavam a visão e não a interpretação. Davam de si o que possuíam no esforço nobre de conhecer o plano mais próximo. Ligavam-se aos fatos e deles tiravam suas próprias ilações. Suas mentes estavam sintonizadas com o que viam. Descreviam e julgavam com os elementos de que dispunham, adquiridos no contato direto com os seres elementais. Suas impressões justificavam-se, pois baseavam-se em fatos sentidos vivamente ao contato de uma realidade existente. O deslumbramento causado impedia-os de raciocinar mais adiante. Era tão bela a realidade entrevista que, a seu ver, bem se coadunava com a grandeza do Senhor e aceitavam que assim permanecesse, já que se harmonizava tudo exatamente ao objetivo do bem-estar da natureza, dos seres que a ela se ajustavam e de quem os observasse. Registraram os fenômenos, felicitaram-se com o que viram e descreveram a realidade que puderam conhecer. Mesmo dentro da espiritualidade, nem todas as barreiras podem ser contornadas de imediato e cada ser dá-se o que tem. Sua contribuição permanece como uma nobre dádiva e será aproveitada por outros que poderão aperfeiçoar suas observações a benefício geral. Assim sucede em todos os ramos da evolução humana. O próprio espírito que iniciou uma tarefa e que por suas limitações não a pôde completar, volta às vezes a continuá-la em encarnação posterior. Pela lei, todo conhecimento é suscetível de ser aperfeiçoado. Em vista disso, não se procura violentar a capacidade receptiva de quem produz, introduzindo em seu trabalho elementos que não se encontra capacitado para conquistar.
estaríamos desvirtuando, embora para melhor, o tônus espiritual do trabalhador. Essas interferências podem ser feitas esporadicamente, a título de comprovação, mas não é uma norma de trabalho. De um modo geral, o trabalhador conquista e produz em consonância com seu cabedal próprio. Pergunta: poderíamos receber maiores esclarecimentos sobre a situação desses seres? Devemos classificá-los como espíritos? Ramatiz: são embriões de mentes humanas. Encarnarão primeiro entre os selvagens. Apresentam já esse condicionamento na sua união com os elementos da natureza e no fato de se esquivarem ao contato do homem, preferindo a solidão dos ambientes silvestres. Como estacionam em nível elementar de evolução mental, recuam diante do desconhecido até que lhes capte a confiança e então tornam-se totalmente submissos, sem capacidade de discernir numa orientação própria. Não conseguem sobrepor-se à mente mais poderosa que os comanda. Por isso há homens conhecedores dos mistérios do pensamento e da vontade que influem e dirigem os elementais para alcançar propósitos pessoais. Desejamos alertá-los para o fato de que estes seres possuem a capacidade de formar hábitos e não se conformarão facilmente em modificá-los se seus irmãos mais desenvolvidos habituarem-nos a determinadas práticas. A responsabilidade de quem dirige seus poderes mentais é enorme e carregará consigo o séquito de seus colaboradores, suportando-lhes as tendências, que ele próprio se incumbiu de alimentar. Assim, aqueles que com objetivos pessoais dominam mentes embrionárias, certos ou errados em suas atividades, terão que suportar a companhia e os riscos a que se ligam neste consórcio. Os elementais não existem para servir de companheiros serviçais do homem. A este, que está mais acima na escala da evolução, é que cabe dar quanto aos detalhes da orientação a que devem obedecer aquelas mentes embrionárias, cumpre a direção mais alta da vida fornecê-la. É justo que ao nos imantarmos a vida superior, dela absorvendo os benefícios, desejemos que todos os seres o façam também. Não nos cabe, porém, usufruir de uma imantação perigosa de nossas mentes com as que são menos desenvolvidas, se o objetivo é a obtenção de vantagens imediatas. Se vos entregardes a essas práticas nocivas e com o correr da evolução conseguirdes libertar-vos do amor às coisas temporárias, ainda assim tereis que arcar com o ônus de orientar um ser menos evoluído, responsabilidade que vos pesará, pois para ele será muito difícil a libertação de hábitos cultivados, em virtude de seu baixo teor vibratório. A situação dos elementais é a de quem abre os olhos para a vida a fim de ser enriquecido pela experiência que lhe surgir. São alegres, joviais e desconhecem os problemas morais que enredaram o homem em sucessivas peregrinações pela terra. São almas em branco quando surgem encanados após o estágio no plano astral. Não sofreram experiências, são crianças espirituais e isto pode ser sentido ainda na vibração de simplicidade que caracteriza os selvagens. Os elementais, pois, são centelhas de vida individualizadas, com uma etapa primária de evolução cumprida e outra maior e mais rica a ser vivida. São, portanto, espíritos em escala subhumana de evolução. Pergunta: como poderemos entender a razão de estarem ligados especificamente a determinados elementos da natureza? Em que se baseia essa sintonia vibratória a que vos referis? Ramatiz: esta sintonia diz respeito ao grau de evolução vibratória da matéria. A matéria em seus diferentes graus de condensação apresenta 3 características, que são chamadas as 3 gunas: o ritmo, o movimento e a inércia. São propriedades que surgem à proporção que a energia se condensa em matéria. Os espiritualistas do Oriente explicam o ritmo como um movimento de forças produzido no átomo primordial. De acordo com as influências recíprocas do próton, do elétron e do nêutron, surgem 7 formas de vibrações ou 7 ritmos diferentes na constituição íntima dos átomos iniciais diferenciados entre si. A força da vida ou prana atuando sobre eles, imprime-lhes movimentos ou ondulações conjuntas de 7 tipos diferentes.
O ritmo dos átomos é chamado por siesta matra, e é o conjunto de átomos da mesma vibração dão o nome de tátuas. A terceira característica que a matéria adquire é a inércia, então apresenta o aspecto de densidade com que a identificamos no plano físico. Fizemos este ligeiro apanhado da teoria da condensação da energia em matéria a fim de definir a situação dos elementais na criação. Esses 7 tipos de vibração da matéria têm densidades diferentes e constituem as moléculas formadoras dos elementos líquido, sólido, gasoso, da luz e outros que escapam à percepção humana comum. Os elementais são seres que, saídos da irracionalidade total, ajustam-se à necessidade de evolução, atraindo a sua constituição perispirítica os átomos movidos de um determinado tipo preponderante de vibração ondulatória. O tipo de átomos que predomina em sua constituição determina o elemento com o qual se sentem afinizados. Assim como procurais o ambiente espiritual que melhor se ajusta às vossas vibrações mentais, a constituição molecular que lhes é própria leva-os a sintonizar com um dos elementos da natureza. Estabelecem então trocas energéticas, tal como sucede convosco quando vos ligais às correntes de vibrações que vos são simpáticas. As moléculas formadoras dos organismos dos elementais ainda estão em atividade de densificação progressiva. A formação de um perispírito humano obedece a processos de trabalho em que as moléculas se vão utilizando da força prânica, a fim de adquirir aos poucos a consistência de uma organização mais completa. O perispírito em processo de evolução torna-se capaz de absorver as energias mais condensadas, numa gradação que vai da luz ao éter, à água e à matéria sólida. Essa capacidade de sintonia e absorção é que faculta o desenvolvimento completo do perispírito humano. Em sua formação definitiva terá todos os órgãos em estado de preparação aprimorada e fortalecida. O registro espiritual dessas reações gravadas na centelha de vida que governa o conjunto permitirá sejam comandadas as células físicas para exercerem suas funções específicas, quando se der o fenômeno da encarnação. Então, as células perispirituais ativadas em seus processos de absorção de energias trabalharão automaticamente imprimindo às suas correspondentes físicas o impulso conveniente. O perispírito dos seres elementais adensa-se e completa-se nessa existência pré-encarnatória no exercício de um aprendizado celular. É um período de ajustamento às futuras atividades que exercerão no seio de uma espécie mais evoluída e complexa. Exercitam-se na absorção prânica através dos diversos elementos para adquirir uma organização perispiritual completa e aperfeiçoada, obedecendo assim à evolução subordinada à dinâmica geral da criação. Os gnomos são elementais mais próximos do ser humano em sua constituição perispirítica. Conquistaram já a capacidade de aproveitar as vibrações da matéria em um estado de maior condensação e encontram-se prestes a iniciar suas encarnações. A integração no corpo físico fornece a centelha de vida que vibra em cada ser, uma oportunidade de dominar experiências nos diversos planos em que a espiritualidade se abre ao homem. Por isso a adaptação das células perispirituais dos elementais às funções orgânicas mais complexas pode ser comparada à situação em que o discípulo estivesse fabricando seu próprio material escolar, recebendo para isso das mãos do mestre a matéria-prima e as instruções indispensáveis. De posse de um corpo fluídico bem aparelhado, encarna alcançando o primeiro plano de evolução humana que é o físico, onde poderá sorver a essência de ensinamentos cada vez mais nobres através das diversas encarnações. Torna-se assim habilitado a receber as lições que a escola da vida proporciona, mas, para tanto, a centelha de vida precisou cercar-se dos instrumentos que lhe facultariam alcançar seu objetivo, em obediência ao grandioso plano de evolução geral. Pergunta: como compreender a necessidade dessa adaptação gradativa com o objetivo do treinamento celular, se a centelha de vida na escala animal já se uniu a um corpo denso, executando portanto funções de absorção de energias?
Não seria suficiente um simples reajuste das formas de trabalho anteriores? Ramatiz, o trabalho de treinamento celular torna-se necessário em virtude de surgir um fator novo de importância primordial, a condição humana. Como um passo além na escala da evolução, exigirá uma forma mais sutil de sensibilidade. Novos padrões de dispêndio de energia serão exigidos do ser, pois uma consciência mais ampla receberá impulso. Para melhor compreendermos este fato, podemos lançar mão de uma comparação. O órgão da visão que possuis é feito de forma a dominar somente até um certo ponto o fenômeno a que se destina. Se desejardes obter um panorama mais perfeito, recorrereis às lentes de alcance que, por sua vez, receberão tratamento apropriado para atingir respectivamente o infinitamente grande e o infinitamente pequeno, o telescópio e o microscópio. Essas três formas de satisfazer a vossa necessidade orgânica de identificação visual têm algo em comum: a utilização do mecanismo ocular, porém sob condições que variam muito em extensão e profundidade. Assim também, a capacidade que tem a centelha de vida para absorver a energia prânica dos elementos da natureza varia com o grau evolutivo em que elabora. Surgem as necessidades e a lei de evolução permite que elas sejam satisfeitas. O perispírito humano forma-se à base de uma possibilidade maior na captação das energias da natureza. Podereis compreender melhor essa realidade se vos lembrardes de que a capacidade de assimilação de energia varia entre os indivíduos e observando um organismo humano tomado de profunda desvitalização, sentireis a veracidade do que afirmamos. Há uma baixa geral de rendimento nas manifestações do ser tomado por essa desvitalização, aproximando-se sua expressão total de vida da condição animalesca. O que sucede então é que os elementos da natureza com que entra em contato não são aproveitados como seria necessário. A centelha de vida perde temporariamente a capacidade de aprofundar-se no aproveitamento mais completo da energia. No homem existe uma necessidade de aplicação profunda da energia nervosa, que é dispensada pelo animal. A atitude de colocar-se de pé diante da criação, na plena consciência de um eu aperfeiçoado com capacidade infinita de evolução numa experiência que se assemelha à de quem vivesse no fundo do mar protegido por uma vestimenta de borracha impermeável, vindo à tona passará a usar roupas constituídas de células menos compactas, mais leves e arejadas. Pergunta: como entender esse aproveitamento mais ou menos profundo da energia por parte da centelha de vida? Ramatiz: a evolução é um abrir constante de novas portas ao espírito. A lei do aperfeiçoamento, como bem o sentis, transforma em uma necessidade premente, procurada com avidez pela criatura, uma virtude ou situação que pouco antes para ela não existia. Chama-se a isso o grau de maturação necessário a uma conquista imediatamente superior. Essa palavra mágica, evolução, impulsiona os átomos que se agregam em torno da centelha de vida, pois encontra-se gravada, de forma indelével, naquela partícula de luz que comanda o processo grandioso a que obedece a matéria organizada em sua esfera de ação. Assim como as células inúteis de um organismo físico são eliminadas e substituídas por outras, no momento adequado a centelha de vida liberta-se de uma constituição mais grosseira substituindo-a gradativamente. Pergunta: como se processa essa transição em que a centelha de vida passa a vibrar sintonicamente de maneira mais apurada? Ramatiz: atingindo maior aperfeiçoamento na escala animal, entra a centelha de vicia em uma fase que se assemelha ao estado do homem que, após entregar-se às fadigas do trabalho rude em que as vestes e o corpo encontram-se contaminados pelas impurezas de toda sorte, despe-se, mergulhando em um banho purificador, após o qual envergará trajes que obedecem a melhores condições de higiene. Ela permanece então no estado de consciência pura, iniciando uma formação perispiritual aprimorada em que condensa em torno de si moléculas portadoras dos átomos primordiais relativos aos elementos, numa escala gradativa de densificação. Pergunta:
Como compreender a necessidade de um aproveitamento mais profundo da energia irradiada pelos elementos da natureza, tendo em vista um dispêndio maior da energia nervosa. Ramatiz, a centelha de vida sofre uma constante atração para sua origem e à proporção que o progresso se realiza ela vai construindo as bases de uma ascensão. Nessa nova fase em que penetra o campo de desenvolvimento das energias na escala do progresso humano, ela passa por um processo de purificação e reavivamento de possibilidades que lhe alargará os horizontes. Inicia a construção de uma série de novos veículos que lhe permitirão projetar-se em manifestações individuais cada vez mais próximas de sua origem. Tendo por base o corpo físico, construirá sobre ele a possibilidade de lançar-se em expressões superiores da própria individualidade nos planos que vibram acima do âmbito limitado a que até então se ligava. Penetrará em dimensões mais profundas do campo energético que a circunda, atraindo-se à força oculta das partes imponderáveis da energia que o homem ainda não classificou, mas que existem em seu próprio ser. Movida pelo dinamismo divino que a impulsiona, executará automaticamente a tarefa de prover-se das energias sutis que permitirão uma condição aperfeiçoada de consciência individual. Pergunta: que relação existe entre o dispêndio maior de energia nervosa e essa aquisição de novos veículos? Ramatiz: o perispírito ou corpo astral capaz de suportar a carga mais intensa de uma vida espiritual aprimorada tem que possuir uma consistência apropriada ao tipo de energias sutis que o atingirão, para que as registre dando-lhes a orientação devida. É preciso que se abra campo permeável à libertação das novas expansões aperfeiçoadas do ser e uma rede mais sensível de reflexos terá que ser estendida. As solicitações do meio terão que ser aprendidas em maior extensão e profundidade, atendendo ao objetivo do alargamento do campo da consciência. Haverá necessidade de uma canalização aprimorada das excitações produzidas pelos agentes externos através dos nervos, numa intercomunicação físico-astral e atingir em seguida as vibrações mais sutis do campo mental, por onde mais tarde se lançará aos planos superiores. Por sua vez, o comando da consciência terá que contar com os elementos necessários para expandir-se através dos veículos mental, astral, etérico e físico. No funcionamento de todo esse mecanismo, a energia nervosa, como a chamamos, terá que ser absorvida com muito maior intensidade dos elementos da natureza onde existem em depósito. Pergunta: em virtude de considerarmos de grande valor o trabalho espiritual de nossos irmãos, sentimos dificuldade em aceitar a existência de enganos na interpretação que fizeram dos fenômenos observados. Ramatiz: essa atitude vos é ditada por uma reação psicológica semelhante à que adota a criança maravilhada pelas aptidões dos adultos, julgando-os livres de toda limitação diante da vida. O homem que trabalha espiritualmente está crescendo em suas possibilidades diante da vida, tanto quanto o adulto se exercita no labor diário, sendo passível de engano como qualquer ser em evolução. É a vossa incompreensão das condições naturais do progresso infinito dos seres que vos faz temer os enganos e considerá-los como derrotas fragorosas. Alcançado um certo grau de evolução, o espírito sente-se tão compensado em seus esforços evolutivos que não dá mais valor excessivo aos enganos em que possa cair na sua luta pelo bem. Assim como o adulto encara com serenidade determinadas situações equívocas que o adolescente impressionam profundamente, o espírito que acorda para as responsabilidades das realizações espirituais assusta-se e perturba-se ante problemas que mais tarde aceitará como naturais ao processo do próprio engrandecimento. A alma esclarecida sente que pode errar e nem por isso se afasta da norma de conduta que se traçou, pois reconhece que está em aprendizado e ama a condição de luta em que se encontra. Pergunta: como compreender melhor essa possibilidade de haver enganos nos labores espirituais, esclarecidos mais tarde, às vezes pelo próprio espírito que volta a lidar no mesmo campo de ação? Em nossa compreensão acanhada pretenderíamos que o setor de trabalho espiritual,
como fonte de orientação de valor primordial para o homem, estivesse a salvo de tais contingências. Ramatiz, do que afirmais deduziríamos que o labor espiritual humano deveria fugir a todas as normas evolutivas, sendo feito à base de favores recebidos, o que absolutamente não seria construtivo por não contribuir para a evolução dos seres que a ele se dedicassem. Seriam os espiritualistas uma classe privilegiada no universo. Se isto sucedesse, ver-se-ia o paradoxo de um conjunto de seres cujas atividades evoluiriam grandemente, mas que nada ou muito pouco construiriam em sua evolução individual. Sucederia que justamente no setor em que julgais mais sagradas as atividades humanas, quebrar-se uma norma de trabalho universal, a de que o esforço e capacidade sejam proporcionais à realização. Porque os que lidam mais diretamente com as verdades eternas seriam poupados à experiência benfeitora capaz de provar a necessidade e a vantagem de nos submetermos à lei do progresso. Pergunta: não haveria possibilidade de essas tarefas só serem entregues a espíritos incapazes de cometer enganos? Ramatiz: como poderia alguém executar uma tarefa com perfeição sem nunca ter sido submetido à fase de aprendizagem? De que forma impedir que cada ser atraído a um determinado setor de realização se entregue a ela num aprendizado feliz, sob a alegação de que poderá cometer enganos? Negar-se-ia, na Terra, o ingresso ao aluno por ser ele capaz de errar em seus exercícios. Realmente as tarefas de importância capital só são entregues a quem possa executá-las a contento, mas esse cuidado é proporcional à repercussão do êxito da realização. Nos dias de festa os melhores alunos são escolhidos para representar a escola, porque o fator êxito é indispensável então. Mas paralelamente a isso os outros aprendizes continuarão a ser treinados na obtenção de novos valores. E é com alegria que a direção mais alta do planeta vê os vossos esforços na aquisição de bases para a colaboração com o progresso comum. Quando Jesus afirmou que há mais alegria no céu pela regeneração de um pecador do que pela chegada de um justo, referia-se ao júbilo que se multiplica entre esses justos por verem estendidas aos seus irmãos as condições de felicidade que desfrutam. Assim, há necessidade de estabelecer-se entre vós o conceito de que as atividades espirituais são uma porta aberta tanto ao justo como ao pecador, tanto ao santo como ao que se julga pequeno e deserdado. Porque todas as oportunidades são oferecidas ao ser em evolução para que aperfeiçoe seu grau de sintonia com as correntes benfeitoras da vida. Além disso, porque julgar a atividade espiritualista uma forma privilegiada de servir ao Senhor, é preciso estender, ampliando, o conceito de espiritualismo. Definido como trabalho em torno das possibilidades grandiosas do espírito, teremos que conceber uma renovação e considerá-lo estendido a toda a realização que enobrece e eleva o espírito, impulsionando-o para uma situação mais aprimorada, em uma escala infinita de progresso. Assim pensando, compreenderemos que haverá atividades humanas que, com muito maior razão, deveriam permanecer dentro de normas de exceção que as preservariam de erros, pois influem decisivamente em coletividades inteiras e isto não sucede. As leis estabelecidas para a evolução do espírito são tão perfeitas em sua totalidade, que nem mesmo o progresso justifica a sua revogação. Capítulo 7. Mediunidade. Pergunta: no desejo profundo que temos de ver harmonizadas as correntes espiritualistas do Oriente e do Ocidente, gostaríamos de saber como devemos encarar as opiniões que condenam o desenvolvimento da mediunidade. Afirmam alguns irmãos que essa não é uma forma aconselhável de trabalho espiritual, em virtude da passividade em que se coloca o espírito do médium. Que dizeis a isso? Ramatiz: julgamos oportuno iniciar este capítulo abordando o assunto que constitui um ponto de importância primordial para atingirmos a meta sonhada. O rompimento das fronteiras ainda existentes entre as correntes espiritualistas do Oriente e do Ocidente. Não basta que nos afirmemos irmãos. É preciso que, por nossos esforços,
Conquistemos um estado de espírito em que tudo se possa fundir na compreensão mais ampla dos destinos eternos. Se amamos o bem, jamais nos poderemos firmar numa concepção milenar por parecer-nos ela mais acertada, sem procurarmos investigar se o progresso não a terá atingido. Em espiritualismo, como em outro qualquer ramo do saber, os processos de trabalho adaptam-se às necessidades que o momento demonstra serem as mais urgentes. A humanidade vem há milênios preparando-se nos ambientes fechados do espiritualismo ocultista. Por essa forma, muitos alcançaram o padrão mental e espiritual que lhes convinha no processo evolutivo. No período em que a atividade espiritual do mundo passava por uma fase normal, cada um pôde entregar-se com vagar ao desenvolvimento natural das faculdades de seu espírito. Por um desvio coletivo da interpretação da vida, porém, muitas almas embrenharam-se em tais deturpações da lei do progresso espiritual, que se afastaram completamente do caminho de uma evolução normal. Aquela sensibilidade apurada que poderiam desenvolver através dos exercícios espiritualistas de concentração e direção do pensamento, ficou abafada sob os escombros de uma atividade espiritual desordenada, pois somente se entregavam com ardor aos interesses imediatos da vida. Com a aproximação do final dos tempos, foi arbitrada uma providência que pudesse ainda sanar esse mal nas almas que se predispusessem a um esforço intenso de recuperação. Assim, lançou-se mão de um recurso extremo, que consistia em intensificar a sensibilidade perispiritual dessas almas, de tal forma que se vissem constrangidas a procurar uma solução inadiável para seus problemas aflitivos, solução esta que só seria obtida através da própria doação a um inteiro envolvimento pelas atividades do bem. Renunciariam de forma completa às conveniências pessoais para entregar-se à atividade em benefício do próximo. Nesta tarefa aprenderiam que é urgente buscar o aprimoramento para conseguir o fim almejado, o equilíbrio da própria sensibilidade, elevada a graus intensos de percepção do plano circundante. Podereis melhor compreender esta situação, comparando a humanidade do momento, dotada de uma hipersensibilidade que deve aprender a controlar, como os alunos que, por motivos vários que buscam alegar para justificar-se, não atenderam aos deveres de estudo durante o período letivo. Nos dias que precedem aos exames, viam-se abraços com um aluvião de tópicos que deverão assimilar em prazo limitado. Não poderão mais usufruir de uma aprendizagem despreocupada e tranquila. Terão que se esforçar em condições aflitivas, mas nem por isso estarão impedidos de alcançar a promoção desejada. Pergunta: em virtude dos graves perigos da mediunidade, a que temos ouvido tantas referências, não poderiam essas almas endividadas entregar-se aos labores espiritualistas tradicionais e, encontrando-se esclarecidos quanto à necessidade do trabalho no bem, renovar-se através do esforço de autoevangelização? Ramatiz: para isto seria necessário que já houvessem conquistado uma compreensão sólida do bem, aliada a uma vontade firmemente dirigida no sentido construtivo da vida. Entretanto, o fator que determinou a experiência forte da mediunidade foi justamente a ausência dessa capacidade autodiretiva, e não seria em alguns anos de aprendizagem que poderiam adquiri-la, espíritos que despenderam séculos na consolidação de atitudes hostis à verdade. A par desse aspecto moral insuperável em somente alguns anos de autodoutrinação, existe a circunstância de se terem submetido a uma ativação extranormal dos centros vitais para ser atingida a hipersensibilização que chamais mediunidade. Pergunta: essa hipersensibilidade não seria um fator auxiliar para o êxito de uma atividade normal nas tarefas espiritualistas comuns? Ramatiz: as práticas tradicionais do espiritualismo apresentam um aspecto sutil que pode ser comparado ao remédio homeopata administrado ao doente sensível, que o absorve dele e tira a fonte de seu bem-estar. Exatamente como na homeopatia, só aquele que se torna receptivo consegue absorver-lhe os benefícios, pois a atitude mental e espiritual é fator decisivo nesse tipo de cura.
para as almas avessas às sutilezas do espírito, que ainda não podem penetrar a necessidade de uma cura feita de dentro para fora, o tratamento tem que ser outro. Em primeiro lugar, a natureza desses espíritos não lhes permite identificar o mal que os consome senão quando atinge proporções assustadoras. Então o remédio precisa ser aplicado em doses maciças para produzir efeito, como se estivessem contaminados pelos tóxicos do álcool ou de outros agentes químicos negativos, que impedissem uma cura feita pelos processos delicados. Além disso, há uma impossibilidade funcional, como se fossem aparelhos fabricados para uma corrente de voltagem maior e que não executarão a contento sua tarefa num tipo de trabalho que não se ajusta à sua natureza. Pergunta: como entender essa incapacidade de ajustamento às tarefas espiritualistas comuns por uma diferença de voltagem? Ramatiz: o anjo vibra numa frequência superior e seria incapaz de realizar tarefas num ambiente impuro se não tivesse o domínio de seu ser a ponto de saber baixar sua vibração ao nível dos que deseja influenciar. Entretanto, aquele que traz a missão de servir de intermediário às mensagens do alto, como médium de prova, não teria por si só a capacidade de sintonizar com as vibrações que buscam sua colaboração, se seus centros de forças, como portas abertas às energias externas, não pudessem ser ativados para uma frequência vibratória superior, levando ao encontro daquelas que o procuram. Dá-se então aos chakras do espírito que encarna com a missão mediúnica uma capacidade artificial de atividade, que deve ser utilizada para os fins devidos, sem o que se torna impossível obter condições harmônicas de vida. Terá que conquistar com urgência o domínio desse mecanismo de controle de voltagem, aprendendo a sintonizar com os planos mais elevados que auxiliam a harmonizar-se. No espiritualismo tradicional, à proporção que o ser evolui adquire sensibilidade adequada ao seu grau. No espiritualismo moderno que chamais espiritismo, dá-se a sensibilidade para que o espírito adquira o grau, no esforço de controlá-la. Com o progresso que adquirir através do trabalho mediúnico, chegará a granjear paz. Pergunta: atingindo esse estágio de paz, não será então possível orientar-se por si só nos caminhos que preferir? As alegrias da mediunidade são tão mescladas de dores que os médiuns sentem-se tentados a entregar-se a labores mais tranquilos. Que dizeis a isso? Ramatiz: o médium que atingir a paz não pensará em buscar labores mais tranquilos. Se o faz é porque ainda não alcançou o grau evolutivo que permita sentir-se à vontade com a sensibilidade que possui. A inquietação é sintoma de que ainda precisa de esforço grande para obter o controle de sua mediunidade. Encontra-se como quem sobe uma escada muito longa, mas não pode desistir de alcançar o fim e à proporção que persistir, conseguirá o fortalecimento dos músculos, que ao final lhe terão proporcionado a condição de vitalidade necessária. Que não se iluda atribuindo-se um grau de espiritualidade que ainda não possui. Essa paz relativa é proveniente do esforço, que lhe vem angariando a simpatia dos amigos espirituais encarregados de ampará-lo. Cessado esse envolvimento a que fez jus, ver-se-ia forçado a dominar sozinho uma sensibilidade que ultrapassa sua capacidade de controle. Ela lhe foi concedida para ser instrumento de trabalho em união com os espíritos capazes de auxiliá-lo em nome da realização com a qual se comprometeu. Pergunta: gostaríamos de compreender por que essa hipersensibilidade só encontra equilíbrio no trabalho mediúnico. Há alguma impossibilidade técnica ou trata-se apenas de um compromisso moral? Ramatiz: a impossibilidade técnica funciona como lembrete ao compromisso moral. Pergunta: em que consiste essa impossibilidade técnica? Ramatiz: a glândula pineal que se desenvolve através dos exercícios espirituais, em obediência à realidade de que a função faz o órgão, nos espíritos que encarnam com a missão mediúnica estimulada magneticamente, ativando o funcionamento de toda a rede de chakras. O espírito que recebe a prova da mediunidade transforma-se em uma bateria de vibrações,
cujo teor variará de acordo com sua maior ou menor docilidade no cumprimento das tarefas programadas. Sua capacidade de sintonia natural com as vibrações superiores não está em proporção com o grau de sensibilidade que possui, e somente uma ligação intensa com entidades que lhe possam facilitar a tarefa de higienização vibratória terá o condão de restabelecer o equilíbrio. Os que condenam esse intercâmbio fazem-no por desconhecer suas características fundamentais, julgando com os elementos que possuem, adquiridos ao contato de uma realidade diferente. O médium é o espírito em prova e necessita do amparo direto das entidades que se comprometeram a colaborar com ele. Alertamos aqueles que, amando os labores espiritualistas do passado, aceitaram a prova da mediunidade no presente, para o fato de que vivem uma experiência que não pode ser deturpada em suas finalidades, sem graves danos ou prejuízos para a alma. Só por uma atividade intensa e bem orientada no setor mediúnico conquistarão os valores necessários ao domínio dos dons que receberam. Pergunta: poderíamos receber alguns esclarecimentos sobre a glândula pineal? Por que suas funções são ainda tão desconhecidas entre os homens? Ramatiz: as conquistas da humanidade são proporcionais à sua capacidade de aproveitamento. Embora, muitas vezes, a utilização dos conhecimentos seja deturpada por coletividades afastadas do objetivo saneador do progresso, somente após o período de maturação necessário são trazidos os esclarecimentos por que anseia. Por trás da aparente desordem do progresso humano, há um controle preciso das épocas de introdução dos elementos decisivos para a evolução humana. O problema do aproveitamento, entretanto, até agora pertenceu ao livre-arbítrio, que muitas vezes desfigurou a face risonha do anjo do saber, lançando-lhe ao rosto as cinzas obscurantistas do egoísmo destruidor. O homem só conseguiu penetrar os mistérios básicos da formação da matéria no momento crítico de sua existência sobre a Terra. Atingida a idade espiritual adulta, colocou-se em suas mãos um elemento para sua definição diante da vida. Conhecedor dos segredos mais profundos no domínio da matéria, deverá pronunciar-se, ou sentirá o chamado da espiritualidade em tudo que o cerca, estendendo a vida de um modo geral às consequências esclarecedoras de suas descobertas, arrebatado pela beleza suprema das leis que regem a vida em todas as suas manifestações, ou continuará cego e insensível, provando ser incapaz de usufruir da convivência do anjo do saber, cuja presença já então lhe será negada em esferas espirituais sombrias e que será atraído. Como esta seleção já se está processando e continuará a fazer-se acentuadamente, abre-se campo livre às conquistas mais altas para a humanidade do presente e do futuro. Trabalha-se ativamente nos planos ligados à Terra com o objetivo de trazer ao homem novas vitórias na consolidação do reino de Deus no futuro de luz que começa a delinear-se para quem tem olhos de ver. E as aquisições espirituais mais nobres são o escopo das almas que viram nelas o fio de Ariadne, auxiliando-as a deixar o labirinto de ideias contraditórias formadoras do panorama psicológico do homem moderno. Saneado o ambiente espiritual da Terra, serão atingidas pela ciência as bases do funcionamento, no plano físico, da engrenagem que permite ao homem encarnado desfazer-se das inibições em relação ao plano astral. Como se poderia abrir o campo espiritual mais vasto a uma humanidade que, coletivamente, ainda se encontra incapacitada de demonstrar compreensão elevada e justa nos mais simples setores de ação? Quem não se sente inibido ao desencadear as forças da natureza de forma destrutiva, merecerá confiança para que se coloque em suas mãos meios de maior expansão de suas personalidades desajustadas. O funcionamento da glândula pineal ajudará ao homem encarnado do futuro, que terá nela uma ponte segura, a qual, devidamente utilizada e fortalecida, abrirá sua pesquisa a novos domínios, como num conto de fadas cheio de encantamento. Por desconhecê-la, considera tomados de insanidade mental sensitivos que atravessam, sem poderem ainda descrevê-la cientificamente.
Sabem cruzá-la, mas não podem trazê-los aos laboratórios, amostras analisáveis. Por sua atitude de descrença, o homem torna-se inapto a utilizar os meios de encontrar sólida base para o fortalecimento das concepções primordiais da vida. Assim, não consegue atingir os fins e nega, definitivamente, o que desconhece pela própria incapacidade de lançar mão de meios mais adequados de pesquisa. A experimentação em bases intuitivas seria taxada de inconsistente e muito se rebaixaria um homem de ciência ao entregar-se a um processo de trabalho que não fosse baseado na mais pura das ideias acadêmicas.